É mesmo? Você não era uma menina que os meninos ficavam... Não. É verdade. Não. De olho. Não era essa menina que os meninos ficavam de olho. Primeiro, por ser a menina da roça. Que a gente chama lá de as meninas mais do interior. Da roça, sim. E aí, quando fui estudar no centro da cidade, não tinha essa coisa de estar junto com a galera, tinha um pouco de dificuldade. Você foi estudar onde? Eu sempre estudei em colégio de interior, colégio público. Tá. E depois, dos 12 para os 13 anos, eu fui pela primeira vez para um colégio particular, que meu pai falou, não, a gente tem que botar num colégio bacana, tem que buscar futuro, diferente. Isso eu morava em Linha Santa Cruz, que é um bairro da minha cidade, que hoje já é bem mais desenvolvido, mas na época era muito simples. E quando cheguei lá, assustei, né? Bicho da roça. Não falava com muita gente, era tímida. Era uma menina muito alta, diferente do resto da turma. Não tinha jeito de patricinha. Então, assim, era a pessoa era bem deslocada ali. Acabei me encontrando um pouco mais quando uma garota de uma outra cidade veio morar na região, porque o pai trabalhava em banco, foi transferido para lá. E a gente, fisicamente, tinha mais ou menos as mesmas características. Ficaram o brother. Sim, a única diferença é que era mega CDF e eu não. Tá. Então, era a única diferença. Você não era CDF, Ana? Eu ia bem na escola, mas não era CDF. Ia bem, médiazinha, um pouquinho acima da média. Dependia da matéria. Assim, algumas ia assim, na média, raspando, me matava pra não ter problema de passar de ano. Matemática? Não, até que matemática não. Bem. Mas como é que você foi... do nada. Como é que eu fui parar nessa história toda? Lógico. Do nada. Bom, primeiro, como eu falei, eu era uma menina, uma criança, acima do peso, gordinha, tinha as minhas dobrinhas. E aos 13 anos eu comecei a praticar esporte, basquete, e entrei para um grupo de danças de CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Tá. Adorava isso. Foi onde eu realmente me encontrei. Adorava dançar, adorava participava de campeonatos. E ali o corpo foi se moldando e foi melhorando. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais bonitinha, uma bela amiga, sei lá se amiga, colega de aula na época, falou assim, você podia participar do concurso do colégio. Eu falei, concurso do colégio? Ah, sim, pra ser manequim. Eu falei, meu Deus. Pra ser manequim. Eu nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Aliás, foi uma coisa que eu acabei lembrando ontem, que fui buscar umas coisas que estavam guardadas no armário, por conta de referência, e achei um pacote com todas as minhas faixas de concursos. Que demais. Isso antes de pensar em ser modelo. Mas você queria ser o quê? Você tinha algum plano já? Na minha vida, o meu sonho era ser arquiteta ou jogar basquete. Caralho. Eu era alucinada. Adorava. A altura você tem. Adorava. Arquiteta? Sim. Que louco. Não me formei como arquiteta, mas brinco até hoje ainda disso. Adoro uma obra. Você gosta de obra? Eu gosto. Eu sempre tive essa vontade, sempre gostei muito, gostava de desenho, muito. E aí, naquele momento, tive esse convite. Não queria participar, mas sabe quando alguém te empurra? Vai. Bom, foi. Vai que você tem chance. Vai que tem chance. Bom, eram 3 meninas concorrendo. Do colégio inteiro. Primeiro, rainha, princesa. Aí eu fiquei terceiro. Pô, mas fácil você. Broto simpatia. Foi horrível. Você tem foto dessa época? Broto simpatia. Eu acho que tivesse ser prêmio de consolação. Não, deve ter sido, certeza. O nome é ótimo. Mas eu acho que já... broto de bambu. É o broto do feijão. Que porra que é? Brotinho. Broto é uma expressão antiga, né? Bem vintage. Antiga, broto. Vintage. Vamos ver vintage. Um pão. E os meninos eram um pão. Era um pão, exatamente. Bom, você é um pão. Daquele momento, ali foi o começo de outros concursos que eu acabei entrando de gaiato mesmo. Falar, tá bom, é assim que vai fazer? Então, bora, já que parece ser legal, vamos tentar. Participei de concurso do clube da cidade, depois fui mais bela gremista, meu time, alô Grêmio. Alô Grêmio. Alô Grêmio. Grêmio também é meu time no Rio Grande também, tá? É mesmo? Seu pai é homem. Mas e aí você lá e aí, bom, participei de alguns garota concursos, do Grêmio. E nessa, algumas meninas que eu conheci em comum nesses concursos começaram a fazer cursos de modelo na cidade. Veio uma pessoa para lá e acabou fazendo o que eles chamam hoje de... que depois, como modelo, descobriram o que era. Casting. Que era avaliação, escolha de algumas meninas. Escolheu uma turma, pra fazer dentre elas, para fazer não sei o quê. Na verdade, na época, foi para vir para São Paulo para conhecer uma agência aqui. Seria uma espécie de excursão das meninas, porque tinham o sonho de vir para cá trabalhar. De trabalhar com moda. Com moda, como modelo. Eu não tinha book, não tinha estrutura alguma, mas eu falei, bom, as amigas estão indo, por que não? Falei com a minha mãe, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul.
E vim nessa de aventura para passar uma semana em São Teus Paulo, pais cidade achavam grande. o que dessa O tua meu nova... pai não sabia muito, não soube que eu saí de casa. A minha mãe estava começando a trabalhar fora antes disso, antes do divórcio. Ela só trabalhava em casa e cuidava da família. Quando eles separaram, ela começou a trabalhar fora. E por necessidade, quando teve essa oportunidade de viagem, eu falei, poxa vida, nunca quis ser modelo, mas vai que dá certo, dá uma grana, eu posso ajudar em casa. Porra. Mas não pensava no valor, o que poderia ser. E vim embora para São Paulo Você com 14, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Foi em 1996 isso. Tá. E a minha mãe sempre me apoiando, porque eu sempre tive uma certa maturidade para ajudar em casa, por ser mais velha, por ser a primeira filha, neta da família. Então, muita coisa era sempre depositada em cima de mim como responsabilidade. E quando vim para São Paulo e passamos ali pela primeira avaliação da agência, eu fui o primeiro nome a ser citado. Falaram, não, a gente quer que ela fique aqui, queremos assinar um contrato. Caramba. E Qual agência, Ana? Na época, a agência se chamava Metropolitan, uma agência que não existe mais. Ela tinha filial aqui dos Estados Unidos. E na época eu lembro direitinho que falaram assim, ó, a gente vai assinar um contrato com você, a gente precisa falar com seus pais. Um contrato onde você vai receber todo mês R$1.000. Aquilo assim, suou como... Caralho. Resolvi o nosso problema. Tô bonita na fita, Tô bem. né? Porra. O que eu vou fazer, eu não sei, mas eu vou trabalhar. Bem. E sempre foi uma coisa que eu sempre desejei, não sabia como ia poder fazer isso, que era buscar sustento de casa. Que era poder ajudar com as contas, ajudar a minha mãe, que sempre trabalhou muito e com bastante dificuldade. Liguei pra casa e falei, mãe, então, tô tendo uma chance aqui de poder começar a trabalhar de verdade, não é brincadeira, o pessoal vai te explicar direitinho, mas trabalhar como modelo, eu vou ter contrato e todo mês eu vou ganhar tanto. Mas você ia ter que morar em São Paulo. Exatamente. Puta E a minha mãe não podia vir pra cá, porque tinha os meus irmãos menores. Sim. E a família aí, tava lá. Eu conversei, acho que fiquei uns 40 minutos com ela ao telefone, explicando, indo. Ela falou, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, eu quero, mas eu quero tentar. Ela falou, então tá bom, você vai tentar, beleza. Mas você sabe que você tem uma casa pra voltar se não der certo. Que bom. Isso foi... Porra. Isso Foi a coisa mais assim, Isso sabe é o aquela mais segurança? importante, Poxa, se você acredita que eu posso, Pô, então que eu legal, vou. que legal sua mãe. O meu pai não sabia de nada ainda, não sabia nem que eu estava em São Paulo. Aí veio Seu pai saiu pra comprar o cigarro, não voltou. Não voltou nunca mais. Não, detalhe, na época... Eu cigarro em Marrakech, a situação em casa com ele não era das melhores, porque... Pelo fato de ter acontecido o divórcio ali, a gente acabava tendo alguns entreveros e situações um pouco delicadas. E aí, contar pra ele, porque eu precisava da autorização dos dois. Dos pais, Exatamente. Não podia sair de casa simplesmente e não olhar pra trás. Entendi, 15 anos, né? Meu pai, primeira vez que escutou, não gostou muito. Aí vai amaciando, vai conversando, vai entendendo, vai explicando como seria. A pessoa da agência liga, aí explica e vai. Até que falou, ok. E assim foi como tudo começou.